Sabe, a gente para e pensa, por que lá no século XIX, de repente, foi preciso criar uma ciência inteiramente nova só para entender a sociedade? O que estava acontecendo de tão dramático que fez surgir a sociologia? Bom, a resposta é que o mundo, como se conhecia, estava simplesmente desmoronando. Para a gente sacar de verdade o nascimento da sociologia, temos que fazer uma viagem no tempo. Imagina só, um mundo em completa convulsão. Tudo aquilo que era certo, que tinha durado séculos, de repente estava se desfazendo. É como se o chão que as pessoas pisavam estivesse literalmente tremendo. E olha, essa agitação toda era visível em todo canto. As pessoas saíam do campo aos montes, sabe, correndo para cidades atrás de trabalho nas fábricas que não paravam de surgir. O resultado? Uma urbanização super rápida, meio caótica, que criou um monte de fenômenos sociais que ninguém nunca tinha visto antes. A Revolução Industrial, ela foi muito além de só criar máquinas novas, sabe? Ela praticamente esculpiu novas classes sociais. De um lado, você tinha a burguesia com uma grana que não acabava mais, e do outro, o proletariado, o pessoal das cidades, vivendo numa miséria que, naquela escala, era algo assustador, inédito. A desigualdade ficou ali escancarada, impossível de não ver. Se a gente tivesse que escolher uma palavra para definir essa época, essa palavra seria crise. E não era só uma crise de dinheiro, não. Era uma crise social, política, cultural, uma crise que abalou a base de tudo, o próprio jeito como as pessoas viviam juntas. E o mais interessante é que isso não é papo de historiador olhando de longe, sabe? O pessoal daquela época sentia essa crise na pele. Existia uma sensação geral de que as coisas estavam mudando tão rápido, de um jeito tão radical que, poxa, algo precisava ser feito. Precisava se entender e, quem sabe, botar alguma ordem nesse mundo novo. Agora, olha só que contraste incrível que a gente vê aqui. Pensa no mundo medieval. A sociedade era o que era porque Deus queria. Ponto. Era fixa, imutável, ninguém nem questionava. Era assim e pronto. Agora, pula para o mundo moderno. O que a gente tem, um clima de incerteza total, onde tudo, absolutamente tudo, podia ser questionado. E a principal ferramenta para entender essa bagunça toda era a razão humana. E foi justamente daí, dessa necessidade de explicar as coisas com a cabeça, com a razão, que nasceu uma ciência nova. Uma ciência feita só para isso, para entender a sociedade. Então, o ponto-chave é esse, sabe? A sociologia não apareceu do nada, por acaso. Ela é, na sua essência, filha da sua época. Foi a resposta intelectual que o pessoal daquele tempo encontrou para tentar dar conta de todos os desafios e das mudanças malucas da modernidade. E o objetivo, olha, era ousado pra caramba. Em vez de só aceitar o que a religião ou a tradição diziam, os primeiros sociólogos queriam usar o método rigoroso da ciência para decifrar o caos que tinha virado a vida em sociedade. Claro que para ser levada a sério como ciência, a sociologia precisava de um método. E o que ela fez? Pegou emprestado o método científico que já estava bombando. Ou seja, primeiro, observar o que está acontecendo. Depois, criar uma ideia, uma hipótese para explicar aquilo. Aí, testar essa ideia com fatos, com dados. E só depois, se tudo se confirmar, criar uma teoria geral. A meta era trocar o "eu acho que é assim" por "as evidências mostram que é assim". Tá, mas que crise era essa, afinal de contas? A gente pode pensar nela como resultado de três grandes forças. Três revoluções que juntas viraram o mundo de ponta cabeça. Então, a gente tem a Revolução Industrial, que mexeu com a economia, a Revolução Francesa, que foi um abalo na política, e a Revolução Científica, junto com o Iluminismo, que mudou a cultura. Cada uma, a seu modo, derrubou um pilar do mundo antigo. A industrial, por exemplo, mudou para sempre como as coisas eram produzidas e como as pessoas viviam. A vida passou a girar em torno das fábricas e daquela tensão constante entre os donos e os trabalhadores. Já a Revolução Francesa foi um verdadeiro terremoto político. Derrubou a monarquia, espalhou pelo mundo ideias de liberdade, igualdade e colocou em xeque a própria base do poder que existia até então. E por fim, a que talvez tenha sido a mais profunda de todas, a Revolução Cultural do Iluminismo. Foi ela que botou a razão humana no centro de tudo, como a ferramenta principal para a gente entender o mundo, passando por cima da fé e da tradição. E essa tabela aqui resume essa transição de um jeito espetacular. Olha só como tudo mudou. Na cultura, a gente sai de um mundo centrado em Deus para um mundo centrado no ser humano. Na política, a gente vai da monarquia para a democracia. E na economia,
do campo para a indústria. É uma ruptura total. Bom, e no meio desse cenário todo caótico, é claro que apareceram os primeiros pensadores que olharam para tudo aquilo e tentaram dar um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico científico para esse mundo moderno. Foram eles que criaram as primeiras ferramentas para a gente começar a entender o que estava rolando. E aqui estão eles, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, o trio de ferro, os pais fundadores da sociologia. 3 gigantes do pensamento que, cada um do seu jeito, olharam para a mesma bagunça e tentaram entendê-la. E o que é mais fascinante é que eles não ficaram só no "olha, as coisas estão mudando". Não. Eles criaram sistemas de pensamento, verdadeiras caixas de ferramentas cheias de conceitos para a gente poder analisar a modernidade. E esse quadro comparativo aqui é sensacional, sério. Ele resume bem a ideia de cada um. Para o Marx, o motor de tudo era o conflito, a luta de classes que o capitalismo gerava. Já o Durkheim estava preocupado com outra coisa, a união. Como é que uma sociedade com tanta gente diferente, cada um pensando em si, consegue ficar junta? E o Weber? Bom, ele viu o mundo ficando cada vez mais racionalizado, mais organizado, mais eficiente, mas, por outro lado, mais frio, perdendo o encanto, a magia. Percebe? 3 diagnósticos geniais e bem diferentes para explicar a mesmíssima crise. Ok, legal. Mas, poxa, tudo isso aconteceu há mais de 100 anos. Por que essa história toda deveria importar para a gente hoje, no século XXI? A resposta é simples. Porque as perguntas que deram origem à sociologia ainda são as nossas perguntas. Pensa bem. Como a gente lida com mudança tecnológica super rápida? Como a gente organiza a vida em sociedades tão complexas e desiguais? O que é que ainda nos une? São os mesmos dilemas. No fim das contas, a sociologia nos dá exatamente isso, um kit de ferramentas críticas. Ferramentas para a gente enxergar e entender aquelas forças gigantescas, muitas vezes invisíveis, que moldam a nossa vida, as nossas chances, os nossos problemas, tudo no mundo de hoje. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar. Os pais da sociologia olharam para as revoluções do século XIX. A questão que fica no ar é, e hoje? Quais são as grandes revoluções, sejam tecnológicas, políticas, culturais, que estão definindo o nosso mundo aqui e agora?